Boa noite, o pessoal do Reiki.Brasília. Sejam bem-vindos, já estamos no ar. Quem estiver ouvindo bem, já manda uma mãozinha aí, dizendo que está ouvindo bem, que o som está bom. Habilitei os comentários aqui. Como atingir a paz interior? Todo mundo ouvindo bem. Então hoje estamos aqui com uma convidada especial. Para quem não sabe, nós somos o grupo Reiki Brasília, comunidade On Reikion, que a gente toda terça-feira se reunia aqui em Águas Claras, em Brasília, para doar gratuitamente Reiki, para trocar energias. E com essa pandemia a gente começou a fazer essas lives aqui falando sempre sobre autoconhecimento, energia, espiritualidade. Então, Renata, se apresente, por favor, para o Reiki.Brasília. E para a nossa vida, a gente é muito mais a mente, muito mais o invisível do que o visível, né? O difícil, que eu acredito que essa que é a grande passagem, é a gente olhar para isso. Então, esse é o meu trabalho, né, como terapeuta e também como astrólogo humanista, né? Faço um Astrólogo mapa natal humanista. humanista que tem que tem uma pegada muito focada nos arquétipos, né, de Carl Jung e também na filosofia oriental, né? Então tem essas duas vertentes muito fortes. E que eu, né, modéstia à parte, adoro. Eu acho que é incrível, né? Porque eu uso arquétipos, uso animal de poder, né? Uso alguns elementos para engrandecer, né, o mapa, para que a pessoa consiga realmente olhar para o seu interior e a nobreza que é dentro dela, né? Essa alma tão gigante que quer falar com a gente e a gente, muitas vezes, né, grande parte das vezes, a gente finge não escutar. Então, Renata, ainda tem o Mindfulness, né? Você é professora de Mindfulness e o Instituto Autoconsciência. Depois a gente fala sobre isso também, né? Exatamente. Agora, adentrando ao tema da live aqui. Eu vou deixar uma pergunta para você desenvolver. O que seria paz interior? É um estado emocional? É um lugar que está dentro, está fora? Quero te ouvir. Pois é, a paz, né? A paz é um estado mental, né? A gente se conecta com esse estado de consciência, né? A gente se conecta a ele, né? E por que é tão difícil a gente atingir a paz interior? E porque a gente também, nesse momento em que a gente está vivendo, né, nesse isolamento social, a gente percebeu o quanto a gente precisa de paz e como é difícil alcançar essa paz, né? Justamente porque para a gente conseguir chegar a esse estado de consciência, né, a gente precisa chegar nele de forma neutra, né, sem estar amarrado com uma âncora, né, com algo específico. Para algumas pessoas, a paz interior pode ser o símbolo de estar sentada ali na cadeira da praia e tomando a cerveja, né, ou tomando um suco, e que paz, né? Porque realmente a pessoa ela se conecta com algo muito maior, né? Se conecta com a natureza, né? Com toda aquela grandeza e com aquele relaxamento, né? Que ela solta, é um momento que essa pessoa solta. Mas ela está atrelada a algo, né? Ela está colocando no exterior a sua condição de paz, quando na verdade a paz é uma condição interna, né? Como eu falei mais uma vez, é o nosso estado de consciência. A gente se conecta com esse estado. Só que para se conectar, chegar até esse momento, a gente precisa fazer alguns exercícios, né? Algumas práticas para que a gente entenda quem somos nós, né? Para a ciência, né, de si mesmo, o autoconhecimento é fundamental, né? Observar o mundo ao seu redor, o que o mundo quer dizer sobre você, o que você está tentando falar para o mundo, quem é você quanto alma, né? O que a sua alma quer? E tudo isso parece muito assim espiritual demais, talvez meio maluco, beleza, mas não é, né? Mas não é, porque dá para colocar na prática, né? Quando a gente fala, eu gosto de falar dos 3 passos, né, dessa paz, né, para atingir essa paz, e a gente fala que o primeiro passo é a gratidão, né? Isso Gratidão que foi a está muito em primeira live voga, nossa. né? Exatamente. Gratidão, O estado de graça, porque porque são dois nos estados, mínimos né? detalhes, né? Eu tenho o estado de sofrimento e o estado de graça. Então, e um não suporta o outro, né? Um afasta o outro.
E a gente vive, você falou muito da mente, né? A gente vive aprisionado no excesso de pensamento. Augusto Cury fala muito do pensamento acelerado. E graças ao raciocínio lógico, a gente conseguiu evoluir, né? Até inventar a medicina, as vacinas, chegar na Lua. Mas eu digo que agora um próximo passo, engraçado que veio uma pandemia para nos forçar a acelerar esse passo, que é a conquista de si mesmo, né? A conquista do universo. Vamos pisar em Marte, mas primeiro a gente tem que conquistar o universo interior, né? E conexão, uma palavra muito forte, que eu também gosto de usar, é essa reconexão consigo mesmo. Concorda? Que eu preciso primeiro me reconectar para encontrar essa paz. Agora, quando você fala para as pessoas que essa paz ela está no nada, no silêncio, as pessoas hoje querem soluções mágicas, querem coisas complexas. Quando você fala, ó, senta ali no pé de uma árvore, feche os olhos e não pensa em nada, fica uma coisa, né, esquisita, né? Exatamente, fica. E é muito interessante isso, porque há mais ou menos uns 10 anos atrás foi feita uma pesquisa, né? Um grande psicólogo nos Estados Unidos, né? Sempre começa por lá, né? Os psicólogos nos Estados Unidos norte-americanos geralmente fazem pesquisas muito interessantes, e esse psicólogo fez uma experiência com algumas pessoas para entender qual que é o nível que a pessoa consegue chegar de quietude, né? Pode se considerar um pouco de paz, mas é quietude. Sim, O quanto que ela consegue ficar em paz ali sozinha, sem fazer nada, né? E aí ele percebeu que as pessoas ficam muito inquietas porque tinham que tirar tudo da mão, até mesmo o celular, e realmente elas ficavam de um lado para o outro, mexia e tal, não conseguia ficar muito tempo parada, né? E aí ele incrementou ainda mais esse experimento e ele resolveu deixar bem mais hardcore, né? Ele colocou um botão, e era um botão de choque, né? E essa pessoa, quando estava muito inquieta, ela podia apertar aquele botão para dar um estímulo nela. E era um pequeno choque, né? E as pessoas, por incrível que pareça, elas preferiram apertar o botão do choque do que ficar parada, né? E grande parte, a maioria, foram os homens, né? Então teve até uma grande disparidade, né, entre mulheres e homens, né? Os homens foram mais do que 40% deles preferiram apertar o botão ao invés de ficar parado e quieto, né? Então, para você ver, né, que quando a gente tem que lidar com a gente mesmo, muitas vezes é difícil, né? E aí você olha para você naquele silêncio, você fala, poxa, se eu não tenho eu, quem mais eu tenho? Se você não tem você, então você não tem ninguém. Eu gostei muito você é o seu melhor amigo. da segunda lei, né, que você mandou, que é a lei de eu tomar posse do meu alto poder, de mim mesmo. Isso aí eu achei muito forte. Posse de si mesmo. Porque eu gosto muito de ler Eckhart Tolle também e Deepak Chopra, e eles falam muito do ponto de referência. Quando o meu ponto de referência do eu está no ego, o ego, o que ele precisa? Ele precisa mostrar para as pessoas, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser amado, ser aceito. Então, ele ficar parado, ele não está nessa direção. Ele se sente um medo, né? Ele sente um medo da vulnerabilidade de não ser aceito. Então, tirar esse ponto de referência do ego e levar ele para o eu verdadeiro, que é o desafio. E eu costumo dizer que essa é a única guerra que no final o objetivo é a paz, né? Que é a guerra interna, né? É uma guerra interna de controle do ego. Não controle, que é uma palavra também muito pesada, de dissolver o ego e jogar esse ponto de referência para o meu... Quem realmente eu sou? Eu faço muito essa pergunta para meus coaches, né? Quem realmente eu sou? E nessa correria de informação, rede social, hiperinformação, eu vou perdendo totalmente essa capacidade de estar comigo mesmo. Então, essa pandemia intensificou isso. Você tem que ficar mais sozinho, mais consigo mesmo, e tem gente que essa experiência se tornou uma coisa que deveria ser prazerosa, se tornou um sofrimento. Concorda? Concordo plenamente, né?
mas ainda ressalto que o medo de estar consigo mesmo, né, até mesmo pela filosofia da yoga, da hindu, que a gente fala muito, é o medo de si mesmo, né, de você tomar posse de si, de você reconhecer a sua grandeza. É tão forte que você tem uma certa relação de perigo, né, de lidar Sim, com você mesmo. Isso é sim. complexo, né? Aham. É, e aí, quando você vê, você está realizando a vontade dos outros, né? Você deixa de se pertencer, né? Você deixa de olhar para dentro de você, né? Porque é difícil, né? Quando você faz as suas coisas, as suas vontades, e aí é o falso eu, é o ego, né? O nosso falso eu, o ego, ele é arrogante, né? Ele vai se colocar em uma posição onde eu mesmo, né, não vou tirar proveito das coisas que eu poderia tirar, né? E quando a gente fala da paz interior, né, a gente está falando da lei da atitude, que é você estar onde você se coloca, né? Qual é o banco que você senta, né? E assim, é fundamental que a gente aprenda, e todos nós, né, como seres humanos, a gente tem que aprender a sentar no banco do autorrespeito e da autoconfiança, né? Porque a autoconfiança é a fé em si, né? Ela é algo que enriquece o ser humano, né? E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, até que eu anotei aqui, que não é que falta capacidade em você, falta crença para que a capacidade apareça, né? E essa que é a grande questão, né? A gente olhar para esse banco que a gente está sentando, né? Esse autorrespeito e autoconfiança são primordiais para a gente atingir um estado de paz interior. Porque quando eu tomo posse de mim, quando eu sei aonde estou, quando eu sei onde estou e onde eu quero chegar e quem eu sou, então eu me banco na vida, né? Eu consigo realmente realizar os meus desejos, fazer o que eu tenho que fazer, né? Logo, a minha missão cumprida perante a mim e o exterior fica mais fácil. E aí eu tomo, né, ali a paz interior como forma também de alcançar o que eu quero alcançar, né? Aí eu faço uma outra pergunta também. Esse lugar, muita gente vende essa falsa ideia, porque no coach, todos os profissionais têm aquelas pessoas que vendem ilusões para lucrar com alguma coisa. Ah, sim. Esse estado de paz interior é um lugar que eu vou chegar e vou descansar? Ou é uma caminhada. Uhum. É que eu costumo dizer que a caminhada da espiritualidade é uma caminhada que não tem fim, né? Ela é uma caminhada em si mesmo, um propósito em si mesmo, de eu caminhar. Uhum. O que você me diz sobre isso? É um lugar de paz que eu chego e descanso, ou ele precisa de uma proatividade em mim? Eu preciso colocar energia sempre, intenção. Uhum. Veja, a nossa alma, né, que a gente está distante, que a gente tem que se conectar, a nossa alma nunca vai querer descansar. A nossa alma pede que a gente seja sempre proativo, que a gente trabalhe, estude, ajude as pessoas e ajude a nós mesmos também a crescer, a se desenvolver, né? A paz interior é aquele estado de consciência onde você se conecta e naquela passividade, mas é uma passividade alerta e relaxada ao mesmo tempo, muito parecido com a meditação. E quando você se conecta com esse estado, você consegue baixar ali, você se sintoniza numa frequência, mas você consegue baixar informações de ideias, insights, informações maravilhosas para você colocar a serviço, né, para você fazer, para você colocar ação, né? Então a paz interior, somente através dela que eu consigo realmente pegar uma caneta na mão e um papel e deixar fluir as informações. É somente nesse estado que eu consigo realmente trazer as informações, que é essa conexão que eu tenho com o universo, né, com Deus, com o divino criador, seja lá qual o nome for, né, que você pode usar qualquer um desses, mas é a minha conexão com o todo, né, com o universo, né? A paz interior não é um descanso, né? A paz interior é realmente você se conectar com o divino, com a sua essência, com a tua alma.
aquela coisa que aquela meditação em que você realmente sente aquela integração, né? Ou algo que te conecta, que você não sabe nem explicar, de tão grandioso que é. E nunca vai ser o descanso, né? Sempre vai ser, através dessa atividade, sempre vai ter muita informação para você trabalhar e colocar em ação. Muita gente acha que meditar é um estado de passividade, tipo, eu estou relaxando e dormindo. É ao contrário, eu estou colocando toda a minha intenção ali. Eu gosto muito de citar a lei da potencialidade pura, né, que é a primeira lei espiritual do sucesso, que diz que a potencialidade pura está no espaço entre dois pensamentos. E numa sociedade onde a gente tem que estar o tempo todo impressionando as pessoas e falando muito, essa mensagem fica muito paradoxal, né? Então eu falo, você precisa se livrar dos seus pensamentos, inclusive do seu conhecimento naquela hora ali, para que um outro tipo de conhecimento, aí Einstein falava muito isso, né? Que os problemas da física ele resolvia com a mente cognitiva que tinha um certo alcance, que dali em diante era só com a mente imaginativa que ele alcançava realmente. A gente está acostumado muito, você fala do mundo da mente, né? A gente está muito aprisionado em dominar tudo com o meu cognitivo. E nas nossas terapias, no Reiki, eu falo, ó, chega a gente lá no curso querendo apostila, querendo ler. Eu falei, ó, a apostila eu estudo há 22 anos. Mas você tem que vivenciar o Reiki, vivenciar a cura energética, que é diferente do cognitivo. Eu preciso experimentar. E aí o estoicismo ele diz que a virtude ela não pode ser teórica. Ela tem que ser, você tem que tomar ação todos os dias. Aí eu posso dizer que a paz interior também, ela não pode ser só teórica, né? A gente tem que exercitar. Não. Aí eu pergunto para a Renata, qual é o exercício seu diário para atingir a paz interior? Compartilhe. Não há a menor sombra de dúvida, né? Que é a meditação, que é onde eu me conecto. Mas também eu me conecto com sound healings, né? Com sons tipo solfejo, que esses sons eles calibram a frequência. Adoro. Né? Então eu consigo me sintonizar e através dos sons, né? Eu sou uma pessoa muito audível, eu gosto muito de som, de música. Através desses sons eu consigo realmente me conectar comigo. E eu medito, né? Sem som, sem nada. É quando eu tiro, né, todas as interferências exteriores para entrar em meu ser, né? Para entender o que se passa aqui e receber informações também, né? Você vê, a gente recebe muitos insights, né? Quando a gente navega dentro de nós mesmos. Mas é uma prática diária, né? Eu preciso fazer, eu tenho essa necessidade, né? Essa quietude minha, eu preciso fazer para me conectar com a minha paz interior, né? Então são duas coisas que eu faço que são para quem está começando agora a caminhada, caiu aqui na live, qual seria a sua dica, Renata? Para ela começar, ela é uma pessoa que está correndo atrás do próprio rabo, essa sensação de que não está evoluindo, que tem barulho mental. O que ela faz? Ela não sabe, ela não fez nenhum curso ainda, o que ela pode fazer? A primeira coisa que eu deixaria aqui para ela fazer é que aonde bater os olhos dela agora, nesse exato momento, para ela agradecer. Se os olhos dela bater no canto da parede, ela vai olhar para a parede e falar, muito obrigada, parede. Se os olhos dela agora bater numa lâmpada, muito obrigada, lâmpada. Abajur, muito obrigada, abajur. Quadro, muito obrigada, quadro. Olhar para o celular e falar, muito obrigado, celular, por me fornecer tantas informações. Muito obrigada, pulmão. Muito obrigada, fígado. Muito obrigada, rim. Muito obrigada, cabelo. Muito obrigada, unha. Boca, coração. Então, assim, muito obrigada, corpo, né, por você me sustentar. Muito obrigado, pés, por poder caminhar. Muito obrigada, orelhas, por poder escutar.
Então, muito obrigada os tímpanos para a minha saúde audível. Muito obrigada papilas gustativas por eu sentir a Gratidão. comida e o afeto da comida, né? Muito obrigada pela confiança que eu tenho em mim, nas realizações, nos meus sonhos, nos meus desejos. Muito obrigada pelo meu parceiro, muito obrigada pela minha parceira, muito obrigada pela comida, muito obrigada pela bebida, muito obrigada pela vida. Então você vê, tem muitas coisas, nos mínimos detalhes que a gente está tão diante dos nossos olhos e que a gente esquece de agradecer, porque assim, acaba não sendo normal, né? E se você está sentada no sofá, muito obrigado, sofá, por estar aqui, tão maravilhoso, me sustentando nesse momento. Muito obrigado, cama, se você estiver na cama ou na cadeira. Muito obrigada, o chão, se você estiver em pé. Então, assim, e agora a lua maravilhosa, estou com a lua aqui de frente, muito obrigada, lua, né? Então, assim, agradecer cada mínimo Você detalhe. fala uma coisa muito interessante nos seus vídeos, aliás, quem não segue ainda, né? É Renata Aline Terapeuta, né? Perfil do. No final ela vai dar todas as redes sociais. Que você fala sobre as crenças, que é nos pensamentos que geram os gatilhos. Eu achei isso muito interessante. E aí eu trago um pouquinho também de Augusto Cury, um amigo nosso, que ele fala: ó, você não pode ser vítima dos próprios pensamentos, você tem que assumir o comando. Então eu posso decidir intencionalmente quais são os gatilhos, quais são. Ele fala que a gente tem um registro automático da memória e um autofluxo, que é como se fosse um Hollywood na mente. A gente pode criar um filme maravilhoso ou um filme de terror. Então, mas eu tenho que ser o diretor, essa academia de filmes, né? Não posso deixar ela abrir qualquer DVD, entrar em qualquer stream e começar a passar o filme. Então, essa decisão de eu substituir as crenças, que as crenças, achei muito interessante o que você falou, que as crenças que impulsionam os pensamentos perturbadores, esses pensamentos limitantes, essas crenças. Fale um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente elimina isso? Porque isso está no meu. Eu posso controlar. Eu não controlo o que acontece na natureza, mas o que eu penso, o significado que eu dou para as coisas, isso está sob meu controle. Completamente, isso mesmo. Veja bem, a gente está vivendo dentro de uma grande mente, o mundo da mente, que eu chamo de MMs, né? O mundo Mundo da das mente. mentes, né? Então, se a gente vive no mundo da mente, que alguns chamam de Matrix, né? Dentro Matrix. do mundo da mente, eu tenho tanto o inconsciente coletivo, quanto eu tenho um consciente coletivo. E quando eu olho para esse mundo tão grande, né, e eu me deparo todos os dias com milhares de pensamentos na minha cabeça, muitos deles não vão ser meus. Muitos deles são captações Comprei. energéticas que eu pego do ambiente onde eu estou, porque nós estamos morando, vivendo no mundo da mente. A nossa vida é muito mais mental do que física propriamente dita. Nós vivemos no mundo da mente, certo? Então, o que eu tomo para mim? Quando eu não domino a minha mente, eu vou tomar para mim um pensamento que às vezes não é meu, mas esse pensamento ele gera um gatilho que eu vivi na minha vida e esse gatilho vai me levar para a dor, muito provavelmente. Né? Se a gente olhar para a nossa massa de pensamentos, mais de 90% é negativo. Né? Mais de 90% te leva para a entropia psíquica, né? Que a entropia é aquele estado ruminativo de pensamentos negativos. A negentropia é o lado positivo. Que eu gasto minha energia. Sananda, minha energia. Mestre Jesus. Exato, o grande mestre Sananda, o Jesus, ele falava muito sobre orar e vigiar. Por quê? Porque a todo momento você vai receber informações, estímulos externos, mas estão aqui, né, externos no mundo da mente, que Platão chamava de o mundo das ideias, né, e que Carl Jung chamava de inconsciente coletivo, né? Então, a todo momento você vai estar recebendo estímulos desse mundo, né, que é onde você vive,
E você, se não tiver um reforço, um treino mental, né, e reconhecer o que é seu, o que não é, né, jogar fora esses gatilhos que não fazem mais parte, Deixar passar. voltar às situações do seu passado sozinha, Uhum. voltar naquele período de trauma e refazer aquilo e voltar. Isso é metafísica, isso é física quântica. Né? E aí, a grande questão, e que eu sempre falo sobre o MMs, o mundo da mente, é que nós não somos vítima das circunstâncias. A circunstância que é vítima de nós. Sim. Isso é muito complexo, Autorresponsabilidade. né? Como assim, Renata? Né? Exatamente, exatamente. E se você for olhar a forma como a gente vive a vida, 99% é no vitimismo. Porque é Vitimismo. através dele que eu ganho. Sim, vitimismo. Exatamente. Porque, e aí que tá. Por isso que é difícil tirar uma crença. Porque o que eu vou ganhar, né, se eu tirar essa crença? Eu vou ter que ter a autorresponsabilidade. O vitimismo não vai estar mais aqui dentro de mim. Então, quem mais? Quem eu vou poder E culpar? Não vou poder culpar todo. mais ninguém. Eu Né? gosto de um pensamento do Cortella que todo vitimista e todo pessimista também é preguiçoso. Que é muito mais fácil ficar parado, esperar as coisas darem errado e falar, viu como eu sou vítima do sistema. É mais fácil. Eu gasto menos energia, né? Porque né, viver um propósito exige muito esforço. Então, a paz, ela exige um esforço, né? Isso. A paz não é ausência de guerras só. Não, não é. E tem três palavrinhas que eu gosto muito de usar, que é ser, fazer e ter. E ter. Todo mundo quer ter, mas não quer fazer. Não quer fazer. Como no relacionamento, né? Eu Primeiro quero ser. ser amado, eu quero ser respeitado, eu quero o melhor da outra pessoa, mas Exato. às vezes eu economizo o meu melhor, né? Eu não entrego esperando primeiro. Mas tem que ser para você, né? Primeiro para você. Primeiro Transborda para você. Transborda para né? você. É o auto amor, né? Auto perdão. Exato. Por exemplo, eu quero ter um amor. Tem muita gente que está procurando um amor, relacionamento, que hoje é o que mais as pessoas estão em busca. Só que vamos fazer a engenharia reversa. Ter, antes disso é fazer, antes disso é ser. Então, para eu ter, eu vou ter que ser. Então, o que eu vou ter que moldar dentro de mim para eu conseguir ter e vou ter que fazer? Então, eu vou ser, eu vou fazer, executar para ter. Né? Então, sempre ter essas três palavrinhas muito, muito profundo dentro de si. E para conseguir atingir um estado de paz interior, eu preciso ser, fazer e ter. Ou seja, eu preciso ser a paz, então fazer o que tem que ser feito para chegar até a paz. Fazer a minha reforma íntima, o autoconhecimento, estudar mais sobre mim, estudar um ambiente, tudo, né, que está em volta de mim. Autoconhecimento, conheça a ti mesmo. Não tem uma outra forma. A outra é que é fazer, você já vai fazer, você vai moldar o seu ser, vai fazer, e aí você vai chegar a alcançar, você vai ter a sua paz interior. E eu queria que você falasse um pouquinho. 1% por dia, né? Ou... Você chama de lei do outro, que eu identifico muito como que é um pensamento também zen budista e também do hinduísmo, que é o não julgamento, né? Eu aceitar a minha própria dualidade e também a do outro. Eu não projetar as minhas próprias sombras no outro, né? Eu ver o que eu não gosto no outro, se eu tenho também dentro. Eu gostei muito dessa lei do outro. Fale mais sobre isso. A lei do outro, que eu chamo né, muito de não julgamento. É um grande passo que a gente tem que... É um grande passo. Krishnamurti falava muito sobre o não julgamento, né? Uma sociedade que se reconhecer a si mesma e não julgar o outro seria a grande evolução, né? Seria, assim, um passo para a grande evolução da humanidade. Eu gosto muito de falar que não existe nada lá fora, sabe? Para as pessoas que estão ouvindo aqui, não existe nada lá fora. Volta para dentro, né? Lá fora é só um espelho. Tamo junto. Então, às vezes a gente tem comentários e a gente é moldado e até mesmo educado para fazer a crítica ao outro, né? Mas quanto mais crítica eu consigo ver, quanto mais maldade eu vejo no mundo e nas pessoas, no outro,
mais com certeza couraças eu tenho no meu corpo e que eu não quero ver que aquilo que eu aponto para aquela minha colega é aquilo que eu tenho dentro de mim. E grande parte das vezes isso faz parte da nossa sombra, né? A Bruna dá a projeção. Total. É a projeção. E de não aceitar a minha própria dualidade também, às vezes, minha própria sombra. A Bruna lembrou aqui uma frase minha, ó, que eu falo que uma vela apagada não acende outra, né? Tem até uma palestra do Amor Incondicional que eu coloco lá as velas, que eu preciso primeiro acender a minha própria luz, né? Para gerar e poder propagar essa luz, que eu falo muito que a minha missão, meu propósito é propagar a luz no mundo, né? Como outros mestres que você já citou aí. E eu preciso primeiro acender a minha vela apagada não acende outra. Isso é bem interessante. Não. Então são as 3... Bom, né? E vela acesa é gratidão. Gratidão. Ó, vou até colocar aqui, gratidão, porque, gente... Vela acesa então, gratidão. Renata, resumindo, honrar, né? Você falou de 3 leis, então, faz um resumo aí para quem chegou aí por último, as 3 leis que você disse que são o caminho para atingir a paz interior. Vamos fazer uma recapitulação aí. Então vamos lá. O primeiro caminho que eu sempre cito é o caminho do agradecimento. Agradecimento. Né? A primeira lei é a lei do agradecimento, né? Então a nossa maior fonte de nutrição realmente é a gratidão. É o muito obrigado, né? Então, saber reconhecer a si mesma, né? Muito obrigado para dentro de você, aos seus órgãos, a tudo que você é também, e muito obrigada ao outro, ao que está ao externo, né? Então, saber agradecer, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, e a lei, né? A segunda lei, é da atitude, né? Você está onde você se põe, você está onde você se coloca, né? Você senta no banco do sucesso ou você senta no banco da boazinha, né? É melhor ser feliz ou ser boazinha, né? A boazinha é vítima, só que quem é vítima não tem nem autorrespeito nem autoconfiança, e o autorrespeito e a autoconfiança é fundamental, né? Como a lei da atitude, para você conseguir realmente chegar e galgar esse crescimento e chegar na sua paz interior, né? O poder é tudo. E ele é tudo que você tem, né? Posse de si mesmo, achei muito bem forte. E o terceiro passo é no outro, né? É o espelho. A posse de si. O segundo, como lei de atitude, é a posse de si. Tomar posse de si, que é você reconhecer quem é você de verdade. Assumir o comando, né? que eu Fazer falo. as pazes com a sua alma, né? Isso, exatamente. Assumir o comando. E o terceiro é não projetar no outro. O outro do espelho é não projetar no outro, mas olhar o outro com mais amor, né? Tem aquela questão da compaixão budista, né? Da retação de Buda, que está entre os compilamentos, né? Da lei, né? Do óctuplo, né? De Buda, que é você ter essa compaixão, observar o outro, mas lembrar que o outro é você também, né? Nós somos uma coisa só, né? Um somos nós, né? E olhar para essa lei do outro, né? Que é muito importante. E são caminhos simples que dá para a gente já começar a fazer e a gente vai engrandecendo a nossa alma, né? A gente vai enobrecendo isso, né? E a gente vai abrindo mais essa nossa comunicação com o nosso espírito, né? Porque o grande segredo é você conseguir equilibrar a tríade, que é a mente, o corpo e o espírito. Nossa, isso aí. Quando você se conecta, né? As dimensões, exatamente. Você conecta os 3. Você tem a pirâmide, né? Quando você se enxerga como uma pirâmide, né? Você entende que a sua mente moldou o seu corpo e o seu corpo e a sua mente estão conectados juntos através da sua alma. Exato. A pirâmide, né? Sagrada, divina, unicidade. Né? A unicidade, exatamente. Que é o espírito, né? Que é o espírito. Exatamente, né? E aí eu deixo uma pergunta, né, para você que quer atingir a paz interior, como todos nós queremos, né? O quanto você vale para você? O quanto você vale para você? Né? E guarde isso para dentro de si, né? A sua alma, ela quer tanta coisa que são proibidas pela sua cabeça. E esse que é o grande mistério. Exatamente. Eu uso uma metáfora na palestra que é do templo interior, né? Você tem que conquistar esse templo interior. E esse templo tem vários guardiões ali, né? Tem o medo, o apego, o ego, a mente, para não deixar você
conquistar você mesmo, tomar posse do templo interior.